Vem cá, você sabe quantos PlayStation 1 desse aqui cabem dentro de um PlayStation 5? É claro que eu não estou falando fisicamente, né? Óbvio. Na verdade, eu vou falar sobre os avanços de hardware e também as inovações que traziam esses poderosos consoles, cada um na sua época. Em 3 de dezembro de 1994, a Sony anunciou o seu primeiro videogame, o PlayStation 1. Não era esse bonitinho aqui arredondadinho, era aquele mais quadradão, mas era basicamente o mesmo hardware e pegou todo mundo de surpresa. Desde então, o seu sucesso é inegável. E por conta disso, o PlayStation 1 adquiriu alguns rivais aí pelo caminho, mas investiu muito em tecnologias novas e formatos diferentes para sempre se renovar e continuar vendendo milhões e milhões de unidades. Hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente, isso porque eu trouxe aí alguns dados para falar dessas gerações que na verdade, cara, essas informações deixam um millennial como eu de cabelo em pé com tanta inovação e tanta coisa que rolou de lá para cá. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. O PlayStation 1, quando ele foi lançado, ele tinha uma resolução de 640 por 480 pixels, uma CPU, um processador RISC de 32 bits, que rodava a inacreditáveis 33.9 MHz. Olha só que potência. E a GPU, nem sei se eu posso chamar de GPU, na verdade era uma engine 3D ali para processar essa geometria. E uma outra unidade de medida também legal para a gente avaliar a potência desses consoles é o Megaflop, que depois evoluiu para o Gigaflop e hoje estamos no Teraflop. E é muito importante você saber que essa unidade ela serve justamente para saber quantos cálculos matemáticos de pontos flutuantes esses processadores conseguem fazer por segundo. A gente, inclusive, pesquisou para saber qual seria, essa unidade, esse rating do PlayStation 1, a gente não achou oficialmente. Mas fazendo uma estimativa com outros concorrentes ali, outros videogames da época, a gente estima que ele fique por volta de 400 megaflops por segundo. Mas você vai entender o quanto isso evoluiu com o avanço das tecnologias. Com um hardware poderoso desse jeito, não dá pra gente esperar muito, cobrar muito naquela época, Então, pra quem jogou essa geração aí, como eu, vai lembrar dos personagens muito quadrados ali, principalmente jogos de futebol como Winning Eleven, nem existe mais essa franquia hoje em dia, ou então o corpo poligonal da Lara Croft, que chegava até a ser engraçado, Sem contar os cenários, que nem dá pra dizer que tinham textura, eram mais uns patternzinhos engraçados lá, tipo um Minecraft quase, e o render distance também era ridículo. Era alguns metros assim à frente do personagem, você ia andando e ele ia tentando acompanhar, renderizando junto. E inclusive, eu não sei se vocês sabiam, mas muitos jogos nessa época abusavam de fumaça, tinha muito smoke rolando, justamente para embaralhar os pixels e maquiar a falta de render que rolava. Era um recurso que eles usavam muito para ajudar essa falta de processamento que tinha na época. Agora, uma coisa que a gente realmente tem que aplaudir a Sony, que ela sempre teve esse DNA de inovação, foi de apostar num formato novo, O CD já era muito comum naquela época, já tinha superado o vinil, já era uma tecnologia bem presente, e aí ela apostou em lançar um console que usasse justamente essa mídia digital, bem diferente dos cartuchos que rolavam antes, Quem nunca aí assoprou um cartucho de Super NES ou de outros videogames que usavam essa tecnologia? Então, a sacada da Sony realmente foi um acerto. E eu acho que, inclusive, isso fez muito sentido e explica um pouco desse sucesso absurdo do PlayStation 1. Por quê? O jogo, ele era muito mais fácil, era mais barato, O CD era uma mídia muito mais barata em relação aos chips que tinham dentro de um cartucho convencional e também ele possibilitava que você tocasse música dentro dele. Então, além de ser um videogame, ele começou a agregar funções, que é uma coisa que a gente vai ver aqui até chegar no PlayStation 5, que ele foi agregando cada vez mais. E outra coisa também que a gente não pode deixar de citar é a pirataria, O sucesso, a propagação, a divulgação de tantos e tantos jogos também foi facilitada por essa prática ilegal, mas que realmente ajudou muito a distribuir os jogos por aí e fazer com que todo mundo dessa época quisesse ter um PlayStation 1. E chegamos ao PlayStation 2. Inclusive, eu nunca tinha visto um desse aqui, vermelhinho, slim. Eu tive o PS2, mas era aquele grandão, parecia um prédio, ficava em pé. E falando sobre specs, a resolução que esse cara entregava aqui já era muito superior ao PS1. Estou falando de 1280 por 1024 pixels. Uma CPU de 299 MHz, cara. Pensa nisso, a geração anterior tinha uma de 34, é muita evolução.
E a GPU, obviamente, também cresceu muito nesse tempo. 144 MHz na placa de vídeo, que tinha agora 4 MB de memória dedicada, 4 vezes mais do que o seu irmão mais velho. Sobre os flops, agora eles evoluíram, de mega chegaram a giga, e no PS2 eles batiam a casa de 6.2 gigaflops. E uma coisa que eu acho que é legal a gente falar sobre isso, é que aqui, né, o PlayStation 1 trazia o CD, aqui ele já era realmente um item multimídia que você tinha na sua casa. Por quê? O DVD já dominava as casas nessa época. E a nova mídia permitia não só assistir os seus filmes favoritos, mas também tinha uma capacidade de 6 até 12 vezes maior do que o CDzinho de 700 MB. Além disso, as conexões aqui do aparelho também foram elevadas a outro patamar. Isso porque ele já tinha um conector para cabo de rede, então aqui ó, tem um RJ45, e as portas USB podiam até receber uma impressora. Agora, uma coisa que vale muito comentar é que ele foi o primeiro console que eu lembro que travava os jogos piratas. Então ele vinha já preparado para não aceitar a mídia gravada, né, copiada e tudo mais. E isso foi bom porque acabou, né, assim, ajudou a acabar com aquela feira, literalmente, de jogos falsos que existiam naquela época. Mas é claro que os hackers de plantão ali também acharam um jeito de desbloquear o bloqueio. Então, se você naquela época tivesse como pegar uma mídia original, gerar um ISO, fazer uma cópia e tivesse um videogame desbloqueado com esses chips que modificavam, ele também rodava, né? Você deve ter visto aí algum brother, algum amigo que tinha aquelas mídias roxas que rolavam por aí e tudo mais. E se você é mesmo dessa época, vai lembrar também que Matrix não era só um sucesso do cinema. O ano era 2006 e estava na hora do PlayStation 3. E com ele a era do 1080p, ou seja, jogos em Full HD. A CPU aumentou muito a sua capacidade, chegando a 3.2 GHz, a GPU acompanhou 500 MHz e 400 gigaflops de processamento. Como outras inovações, eu não posso deixar de citar também a mídia Blu-ray, que inclusive consolidou esse formato aí do laser azul ao vencer a briga com a Toshiba, que tinha proposto um outro formato conhecido como HD DVD. O PlayStation 3 trouxe umas novidades que a gente vibrou muito naquela época. Por exemplo, a conectividade sem fio, seja por meio do Wi-Fi, que era uma evolução do cabo de rede e fazia todo sentido para os jogos online, e também o controle. E falando em controle, não foi só o fio que foi revolucionário, né, a tirada do fio, mas também o sistema Six Axis, que eram 6 eixos ali que tinham sensores de movimento no DualShock 3 e que você podia pela primeira vez interagir movimentando o seu controle nos jogos. Embora os jogos que pelo menos eu joguei, né, não exploravam muito bem esse feature como poderiam. Então, eu queria saber de vocês, comentem aqui embaixo se vocês usavam esses sensores do controle, em quais jogos, em quais situações, que eu quero saber. E chegamos ao PS4. A resolução continuava sendo 1080p, o Full HD, mas a CPU mudou muito. O clock deu uma baixadinha, foi para 1.6 GHz, mas ela tinha 8 núcleos, ela tem 8 núcleos até hoje, né? E a GPU 800 MHz com 1.4 teraflops. Aqui a gente rompeu já a fronteira dos gigaflops, chegando aos teraflops, e quando a gente fala em teraflops, já são trilhões de cálculos matemáticos que o processador consegue fazer ali por segundo. Sobre o PS4, ele se consolidou como um media center, né? Porque agora ele já era ali um item da sala de TV, mesmo para um pessoal de outras gerações, mais velhos e tudo mais, já considerava ele como um item multimídia que tinha ali na sala. Além disso, ele praticamente zerou a pirataria, já que, metade da experiência, ou até mais, está em jogar online, o que é praticamente impossível de ser feito se você tem um console desbloqueado ou pirateado, porque os servidores da Sony simplesmente barram essa prática ilegal. E na era dos jogos multiplayer, se você não compartilha aquele golaço que você fez no FIFA ou uma mitada num jogo de FPS, ela não aconteceu, não é verdade? Então, pensando nisso, a Sony já colocou um botão de compartilhamento, o Share, direto no controle, para que você possa compartilhar essas jogadas épicas aí nas redes sociais diretamente do controle. Falando, né, no controle, ele evoluiu muito e trouxe até uma função touch, que eu lembro que a primeira vez que eu usei eu achei muito incrível você poder passar o dedo e ele controlar as funções nos jogos ou até mesmo navegando ali no sistema operacional do console. E o PS4 ficou Pro. Sente só as specs: resolução 4K, uma CPU 2.1 GHz e também de 8 núcleos,
e uma GPU de 4.2 teraflops. Foi um avanço realmente absurdo em relação a processamento e gráficos. E o PS4 Pro veio justamente para acalmar um pouco aquela galera que estava ansiosa, querendo usar toda a resolução das suas novas TVs que tinham tecnologia 4K. Para aproveitar toda essa resolução, o console incentivava a instalação de aplicativos como o Netflix, que já tinham conteúdo em alta resolução, e também alguns títulos, jogos, foram remasterizados com 4 vezes mais pixels. Algo somente possível por causa do upgrade absurdo nessa dupla que eu falei, processador e placa gráfica do modelo Pro. E finalmente, mais de 2 décadas depois do lançamento do PlayStation 1, chega ele, o branculo, a nave-mãe, o Stormtrooper PlayStation 5, que já chegou mudando de cor, chutando a porta, gigantão, falando agora é isso, e propondo melhorias, novidades, como a resolução 8K, que ele já está totalmente preparado, ainda não tem títulos, e eu nem sei se ele dá saída já 8K para as coisas, se ele faz um upscaling ainda, mas é uma coisa que ele já está preparado para futuros updates aí de firmware e tudo mais, já tem o protocolo para usar o 8K, e isso só é possível por conta de uma CPU de 3.5 GHz, que também é octa-core, e uma GPU ignorante de 10.28 teraflops de processamento. Ainda sobre hardware, outra coisa que foi uma ignorância foi o upgrade que eles deram na velocidade de leitura e escrita que o videogame é capaz de entregar. O meu PS4 veio com um HDzinho SATA ali, 5400 RPM, e eu fiz o upgrade para um SSD SATA também. Melhorou bastante, mas ainda assim não chega nem perto desse PS5. Isso porque agora ele conta com uma nova tecnologia, com um sistema NVMe, SSD ultra rápido, e isso muda totalmente a experiência. Então, o loading, que era uma experiência super chata que a gente estava acostumado desde o PS1, ficar lendo a mídia, depois lendo o HD, simplesmente, cara, hoje é muito mais rápido e isso mudou totalmente a experiência. Falando em experiência, o que mudou muito também foi o controle. O DualSense, ele propõe uma nova forma de você interagir com o seu console. O controle, não mudou só de cor, não. Ele agora sai som, tem gatilhos adaptáveis, um sistema de vibração muito mais realista e imersivo. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi em relação à minha geração 4, é que mudou muito. Tá muito mais legal. Olha isso, mano, que da hora, velho. É o que eu imaginava. Na hora que eu peguei o controle, eu apertei aqui, eu falei, mano, isso aqui deve ser touch, velho. Olha que da hora, mano. Microfone. Hello, my friend. Hello, darkness, my old friend. Então, realmente são coisas que eles pensaram, ficaram esse tempo todo aí planejando a nova geração para entregar uma experiência nunca antes vista. Tá, beleza, Américo, você falou, lembrou de um monte de coisa, mas não respondeu. Quantos PlayStations 1 estão dentro de um PlayStation 5? Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho, peraí. Se a gente pegar 3.5 GHz, vou transformar em megahertz, vai ficar 3.500 vezes 8 núcleos, faz um sobe 4, 28.000, dividido por 33 MHz do primeiro, vai dar o quê? 800, para a gente arredondar. Aqui no Kabum não tem nenhum engenheiro, é todo mundo entusiasta, não é verdade? A gente jogou esses games, a gente ama videogame, mas seria mais ou menos isso. Se a gente pensar em números absolutos aí de megahertz, da primeira geração até a quinta, é mais de 848 vezes mais megahertz aplicados, tudo aí funcionando para você se divertir mais e melhor. E isso mudou muito, é muito legal viver os dias de hoje, a gente poder usar essas novas ferramentas, não é verdade? E agora é o seguinte, eu quero que você aí, comente aqui embaixo o que você espera para os próximos 25 anos. O que você sente falta numa experiência de gameplay? O que você gostaria que o seu PS5, PS6 e outros videogames que vem aí tivessem? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e vou responder. Fechado? E o seguinte, se inscreve no canal, já deixa o seu like, a gente adorou fazer esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. E fica ligado aí nas atualizações, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e a gente se vê num próximo conteúdo como esse. Até lá!